A importância da sinagoga. Nos dias de Jesus Cristo, a sinagoga tinha um papel importante para a comunidade judaica, de que já era o centro de educação religiosa, de orientação espiritual do povo. Não se sabe com exatidão quando surgiu a primeira sinagoga, mas não temos dúvida quanto ao motivo pela qual ela foi criada. O povo de Israel enfrentava constantes ameaças. Através dos séculos, eles tinham sofrido deportações e morticínios. Além disso, foram mesclados a povos que se voltavam desprezo. Portanto, se quisesse sobreviver e manter sua identidade religiosa, tinham que criar um centro educacional e religioso, o Sinédrio. Em alguns períodos da ocupação romana, o império permitiu certo alargamento do poder exercido pelos judeus. Para o império era vantajoso que a nação fosse governada por gente dela mesma. O Concílio Supremo que regia as questões religiosas dos judeus era o Sinédrio. A extensão do poder por ele exercido dependia em grande parte da coragem e da personalidade do grupo reunido, bem como da atitude do governo de Roma na ocasião. Houve épocas em que suas decisões atingiam todo o aspecto do judaísmo em todas as partes do mundo, mas em outras seus pronunciamentos só estavam levando a sério por aquelas que residiam na Judéia. No dia em que Jesus disse respeito, por exemplo, quando ele se encontrava nessa região, achava-se debaixo da autoridade dele, mas quando estava na Galiléia, as opiniões deles tinham pouco peso. Esse concílio procurava assemelhar-se ao grupo de anciãos formado por Moshe, quando ele estava na liderança do povo de Israel. Por razões práticas, ele resolveu designar alguns anciãos para ajudá-lo a ajudar o povo. Quando Herodes o Grande, que foi indicado por Augusto, subiu ao trono, decidiu modificar o Sinédrio e, para tanto, mandou matar todos os seus membros. Sentia-se mais seguro se ele mesmo apontasse os componentes do concílio. Tanto os grupos dos saduceus quanto dos fariseus tinham representante no concílio, que era constituído do sumo sacerdote e de antigo sumo sacerdote e de membros de suas famílias, das chefes das tribos ou das famílias, que eram chamados de ancião, e dos escribas, ou seja, os doutores da lei. O concílio era formado por 71 homens, dependendo de como era feita a contagem. Seu presidente era o sumo sacerdote, que estivesse exercendo o cargo no momento. Acredita-se que quando um homem se tornava membro do concílio, permanecia nele pelo resto da vida. As reuniões. Os membros do concílio se sentavam em forma de semicírculo para que pudessem ver os outros bem e para conversar sempre. Para ver a sessão era preciso estar presente apenas 23 dos 71 membros. No caso do julgamento de um criminoso, com 12 votos ele poderia ser absolvido. Se houvesse condenação, poderia apelar para outros homens julgar seu caso. Sempre que alguém era julgado, esperava-se comparecesse ao concílio vestido de luto. Tinha que assumir uma atitude de contrição. O conflito deles com Cristo. Não há dúvida de que o Sinédrio tinha todo o direito de julgar Jesus. Como os crimes a eles atribuídos eram de natureza religiosa, o concílio tinha autoridade para interrogá-lo e dar o veredito. É fato que eles violaram muitas das regras técnicas durante o julgamento de Yeshua, e uma falha que certamente cometeram foi a de que não se empenharam do fato de averiguar se ele era inocente ou culpado. Já iniciaram o julgamento procurando o meio para condenar o Galileu. O veredito final foi unânime, não houve nenhum voto contrário. Isso significa que Nicodemos, que também era membro do conselho, estava ausente no momento em que foi feita a votação, ou então voltou pela execução de Jesus. Mas à luz da defesa que ele fez de Cristo, podemos concluir que talvez estivesse ausente. Outro que também não deve ter votado foi José de Arimateia. É bem possível que todos os membros tenham sido convocados para a reunião, já que Cristo foi julgado. É provável que a primeira sinagoga tenha sido fundada ainda no exílio, quando alguns judeus resolveram organizar e instruir os filhos nas coisas relacionadas a Deus. Existem alguns historiadores famosos que discordam dessa tese. Afirmar que a sinagoga já havia originado no tempo de Moisés, mas o provável é que ela tenha sido evoluída a partir de uma necessidade específica. Na época em que Jesus iniciou seu ministério, a sinagoga representava uma grande força em sua terra, que não poderia ser ignorada. As diversidades entre as sinagogas. As diferenças entre as sinagogas podem ser comparadas à que existem entre as igrejas cristãs hoje. Houve muita similaridade entre a maioria delas. Existia também muitas distinções entre uma congregação e outra. A exigência básica para a formação de uma sinagoga era que houvesse pelo menos 10 homens. A partir daí, eles tinham liberdade para estabelecer a estrutura e a forma que desejavam. A Sinagoga dos Libertos, Atos 6 e 9, possivelmente era constituída de ex-escravos romanos
que, portanto, tinha formação e pontos de vista peculiares. Muitas vezes a sinagoga era constituída de membros de formações das mais diversas, principalmente as situadas em outros países fora do território de Israel. A arquitetura dos templos também variavam bastante. Havia prédios grandes e pequenos de forma quadrada, retangular, com imensas colunas. Alguns dos judeus mais influentes tentaram padronizar o formato e até o tamanho das sinagogas, mas não tiveram sucesso. Embora não possa afirmar que houvesse duas sinagogas exatamente iguais, algumas características básicas eram comuns à maioria. Arca era chamada o sacrário da Torá. A sua função era conter os rolos das escrituras. Quando portátil, podia ser levado para o salão em que se realizasse a reunião. Existe uma dúvida quanto se a arca permanecia sempre nas dependências da sinagoga ou não. O bema era uma espécie de plataforma de onde se lia as escrituras. Era provida de um púlpito e chegava-se a ser bastante elaborada, com um toldo de madeira e um baluarte. É ao que parece, quando Esdras leu as escrituras perante o povo, subiu um tipo de plataforma dessa forma. É possível que nem todas as sinagogas tivessem um bema. Os bancos. Os arranjos dos assentos nas sinagogas variavam de uma para outra, mas na maioria os bancos ficavam encostados de 2 ou 3 paredes. No centro, às vezes, colocava-se esteiras, em alguns casos, cadeiras. Os escritores bíblicos faziam menção das cadeiras, mas essas talvez fossem semelhantes a bancos. As lâmpadas da menorá, as luzes eram um adereço importante na sinagoga, não apenas por razões de prática, mas também como símbolo da presença de Deus. A liderança nas sinagogas. A maior parte dos interesses da sinagoga era administrada por uma comissão de 10 anciãos. A tarefa deles era supervisionar todo o funcionamento da lei, selecionar os que estariam encarregados das diversas atividades. Chefe da sinagoga. Esse cargo é mencionado no Novo Testamento e designa um supervisor geral. A missão dele era manter a ordem nos cultos e em quaisquer reuniões. Era ele quem designava qualquer que faria a leitura das escrituras ou dirigia o grupo em oração. Quando chegava algum visitante a uma sinagoga, o chefe o consultava para dizer alguma coisa à congregação, como aconteceu em Antioquia da Pisídia. Quando Jesus ia de um lugar para o outro, era convidado para pregar nas sinagogas. Foi um desses chefes que certa vez fez objeção a que ele realizasse curas no sábado. O assistente era funcionário da sinagoga e para isso recebia um salário. O nome desse cargo era Razan. Ele era encarregado de retirar do baú os rolos que deveriam ser lidos e guardá-lo após a leitura. Na ocasião que Jesus leu o livro de Isaías, assim terminou a leitura, devolveu ao assistente. Outra função do assistente era dar aula às crianças, principalmente quando a congregação era pequena. Em alguns casos, ele apenas lia as escrituras durante o açoitamento e em outros ele próprio o aplicava. E em comum o assistente mora nas dependências dela. Nem todo assistente era temente a Deus. Saber-se de alguns que deveriam costumava reservar lugares de honra para determinados membros em troca de pequenas doações. Em algumas congregações, os ricos se assentavam nas cadeiras boas, enquanto os pobres tinham que ficar no fundo do salão ou sentar no chão, junto ao estrado onde todos podiam colocar os pés. Os cultos. Devido ao pluralismo existente entre os judeus, difícil determinar com precisão a ordem de culto e serviço padrão. Shema trata-se de uma reafirmação da fé em Deus que a congregação recitava um texto escrito de Moisés, Deuteronômio 6, 4 e 5. O Shema é o credo, declaração de fé. O monoteísmo era a pedra angular do judaísmo e contrastava-se com as religiões politeístas das culturas vizinhas. Outro procedimento habitual era as orações de ações de graça, sempre entrecortadas por fervorosos amém. A leitura do rolo. As escrituras constituíam o centro oculto da sinagoga. Os judeus acreditavam que Deus escolhera revelar sua verdade de outra da forma escrita. As festas, os banquetes e festivais sagrados eram celebrados com grande entusiasmo. Outras atividades, mas muitas vezes a sinagoga era palco de outras atividades que nada tinham a ver com a leitura das escrituras e com as festas. Jesus mesmo advertiu que seus discípulos que eles seriam levados perante os homens para ser julgados por seus atos e que o julgamento seria realizado nas sinagogas. José informa que na sinagoga de Tiberíades eram realizadas reuniões de cunho político. O uso das sinagogas pelos cristãos. A princípio, os cristãos tiveram muita dificuldade em encontrar seu espaço.
de estrutura religiosa da época. Inicialmente, eles se reuniam no templo, mas diversas vezes foram encorraçados de lá por seu ensinamento e práticas. Jesus deu muitos de seus ensinamentos em sinagoga e não apenas explicava as escrituras, mas também curava enfermos. A cura do homem da mão ressequida, a discussão que se seguiu, ocorreu numa delas, mas na sinagoga da sua cidade natal, o povo o expulsou de lá. Durante a formação da igreja cristã, a força representada pela sinagoga foi positiva e ao mesmo tempo negativa para ela. Antes Paulo se converter, ele recorreu a elas para perseguir os cristãos. Houve 2 chefes de sinagoga que figuraram no ministério de Jesus em 2 ocasiões. Eram ambos de uma sinagoga de Corinto e possivelmente um sucedeu o outro. O primeiro foi Crispo, que creu no Senhor Jesus com toda a sua família, Atos 18. O outro foi Sóstenes, que tentou fazer com que Galho, procônsul da Acaia, julgasse a Paulo, mas este se recusou, e os gregos acabaram voltando contra Sóstenes, e o agarraram e o espancaram.